Boa noite, amados e queridos irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja com todos vocês. Continuamos nosso estudo hoje, então, no capítulo 31 do livro de Gênesis. Lembrando que os 30 capítulos anteriores já estão lá no canal do YouTube. Convido a todos para que acompanhem com nós desde o primeiro capítulo. Aqueles que estão começando agora, eu quero lembrar que o nosso objetivo é ler com vocês e meditar na palavra em um ano. Então, se vocês conseguirem nos acompanhar lendo, ouvindo, né, esses capítulos de 5 em 5, se nós lermos 5 capítulos da Bíblia por dia, nós lemos a Bíblia inteira em um ano. Eu, então, convido a todos, né, para entrar nessa maratona, nessa jornada evangelística, onde nós vamos aprender, conhecer cada dia mais o nosso Deus, os seus métodos, a forma dele agir. E cada dia, quanto mais nós conhecemos o nosso Deus, mais nós vamos nos moldando à sua vontade, né? Amém? Capítulo 31 de Gênesis, então, diz assim: Jacó ficou sabendo que os filhos de Labão andavam murmurando. Jacó tomou tudo o que era do nosso pai, foi às custas de nosso pai que ele formou toda a sua riqueza. E Jacó também percebeu que Labão já não se mostrava tão amigo como antes. E foi quando o Senhor falou com Jacó: volta à terra dos teus pais, à tua pátria, e eu estarei contigo. Então Jacó chamou Raquel e Lia para que viessem ao campo, onde ele estava pastoreando seus rebanhos. E assim que eles chegaram, ele desabafou: vejo que o rosto do vosso pai não me trata como antes, mas o Deus de meu pai está comigo. Vós sabeis que eu servi o vosso pai com todas as minhas forças. Vosso pai me enganou, mudou 10 vezes o meu salário, mas Deus não lhe permitiu que me fizesse outro mal. Cada vez que ele prometia, as crias com manchas serão o teu salário, todas as fêmeas pariram filhotes manchados. Cada vez que ele afirmava: agora os filhotes que nasceram com listras serão o teu pagamento, todos os rebanhos geravam filhotes listrados. Portanto, foi dessa maneira que Deus tirou os rebanhos do vosso pai e os deu a mim. Ora, aconteceu que no tempo em que os animais entram no cio, eu ergui os olhos e vi, em sonho, que os bodes que cobriam as fêmeas eram listrados, malhados ou mosqueados. O anjo de Deus me chamou em sonho: Jacó, ao que eu prontamente respondi: eis-me aqui. Então ele me revelou: ergue os teus olhos e vê. Todos os machos que fecundam o rebanho têm listras, são salpicados ou malhados, pois eu tenho observado tudo o que Labão te está fazendo. Eu sou o Deus que te apareceu em Betel, onde dedicaste uma coluna de pedra em meu louvor e me fizeste um voto. Agora, portanto, levanta-te, sai dessa terra e retorna para a tua terra natal. Então Raquel e Lia replicaram: temos nós ainda uma parte e uma herança na casa do nosso pai? Não nos considera ele como estrangeiras, pois não apenas nos vendeu, como também consumiu todo o dinheiro pago por nossos dotes? Sim, toda a riqueza que Deus retirou de nosso pai é nossa e de nossos filhos. Faze, pois, agora tudo de acordo com o que Deus te orientou. Diante disso, Jacó se levantou, ajudou seus filhos e mulheres a se prepararem para a viagem, montar sobre os camelos, e conduziu diante de si todo o seu imenso rebanho, junto com todos os bens que havia adquirido em Padan-Aram, a uma casa de Isaque, seu pai, na terra de Canaã. Entrementes, Labão, pai de Raquel, havia saído para tosquear suas ovelhas, e enquanto
ele estava fora, Raquel roubou as imagens dos deuses do seu clã. E foi desta maneira que Jacó enganou Labão, o arameu, não o deixando suspeitar que fugia. Ele fugiu com tudo o que possuía, partiu, atravessou o rio, chamado Eufrates, e dirigiu-se para o monte Gileade. Passados 3 dias, Labão foi informado de que Jacó havia fugido, tomando consigo os homens da sua família. Perseguiu Jacó por 7 dias e alcançou nos montes de Gileade. Então, durante a noite, Deus surgiu em sonho a Labão, o arameu, e o advertiu: cuidado, guarda-te de dizer a Jacó o que quer que seja, não fale nem bem nem mal. Labão conseguiu encontrar Jacó, que estava acampado nos montes de Gileade. Então Labão e seus homens se acamparam ali também. E Labão interrogou Jacó: que fizeste enganando o meu espírito e sequestrando as minhas filhas como se fossem prisioneiras de guerra? Por que fugiste secretamente e me enganastes, em vez de me avisar para que eu te despedisse em paz com alegria, cânticos ao som de tamborins e harpas? Não me permitisse beijar meus descendentes e minhas filhas, verdadeiramente agiste como um insensato. Agora, portanto, poderia causar-te sérios danos. Entretanto, na noite passada, o Deus do teu pai me preveniu com essas palavras: guarda-te, não diga nada a Jacó, não lhe faças qualquer promessa nem ameaça. Contudo, considerando que partiste porque tinhas tanta saudade da casa do teu pai, por que roubaste meus deuses? Ao que Jacó prontamente respondeu: eu tive medo, pensei que tirarias tuas filhas de mim à força. Mas aquele junto ao qual encontrares teus deuses não ficará vivo. Diante de nossos parentes, procura entre nós o que te pertence, e se o encontrares, leva-o contigo. Ora, Jacó de fato não sabia que Raquel havia roubado. Então Labão entrou na tenda de Jacó e nas tendas de Lia e das suas servas, mas nada encontrou. Assim que saiu da tenda de Lia, entrou na tenda de Raquel. Raquel tinha depositado seus ídolos dentro da sela do seu camelo e estava sentada em cima. Labão vasculhou toda a tenda, todavia não encontrou nada. Então Raquel pediu a seu pai: que meu senhor não veja com cólera que eu não possa me levantar em tua presença, pois eu estou com o fluxo costumeiro das mulheres. E Labão procurou com cuidado suas imagens, mas não as encontrou. Jacó ficou irado, discutiu com Labão, exclamando: qual é o meu crime? Que pecado cometi para que me persigas? Procuraste entre todos os meus utensílios, encontraste acaso algum objeto da tua casa? Põe-no aqui, diante dos meus irmãos e irmãs, e que eles julguem entre nós. Eis que há 20 anos eu estou contigo, tuas ovelhas e tuas cabras não abortaram, não comi os cordeiros do teu rebanho, não te apresentei os animais despedaçados pelas feras, mas eu mesmo compensava sua perda. De mim reclamavas o que fora roubado de dia e o que fora roubado de noite. Durante o dia devorava-me o calor, durante a noite o frio, o sono fugia dos meus olhos. Eis que já estou há 20 anos em tua casa e te servi 14 anos por tuas 2 filhas e mais 6 anos por teu rebanho, e 10 vezes tu mudaste o meu pagamento. Se o Deus do meu pai, o Deus de Abraão, o temor de Isaque não estivesse me abençoando, certamente tu me terias despedido de mãos vazias. Mas Deus viu minhas canseiras, o trabalho exaustivo dos meus braços, e na noite passada me fez justiça. Assim retrucou Labão a Jacó: minhas são as filhas, meus são os netos, meus são estes rebanhos, e tudo que os teus olhos podem ver é meu. Com tudo o que posso fazer hoje por minhas filhas e pelas crianças que elas deram ao mundo? Portanto, vem, celebramos um trato, eu e tu, e sirva de testemunho entre ti e mim. Então Jacó tomou uma pedra, colocou em pé como se fosse um pilar, e convidou seus irmãos a juntar algumas pedras. Tomaram pedras e fizeram um amontoado com elas. Em seguida prepararam uma refeição e comeram todos juntos ao lado do monte de pedras. Labão o denominou Jegar Saaduta, em sua língua,
e Jacó chamou de Galede. E Labão explicou: seja hoje esse montão de pedras por testemunha entre mim e ti. Por isso lhe deram o nome de Galeade. Foi também conhecido como Mispá, torre de vigia, porque Labão declarou ainda: que o Senhor nos vigie a mim e a ti, quando estivermos separados um do outro. Se maltratares as minhas filhas e tomares outras mulheres além delas, não estando ninguém conosco, atenta em que Deus é testemunha entre mim e ti. Disse mais Labão a Jacó: eis estas pedras que amontoei e que formam um pilar testemunhal entre mim e ti. Este monte de pedras ergue-se como estrela e testemunho de que não devo ultrapassar este marco em direção ao teu lado, a fim de prejudicar-te, e tu não passarás dessas pedras para o meu lado com más intenções. Que o Deus de Abraão, o Deus de Naor, o Deus do pai deles, arbitrem entre nós. Contudo, Jacó fez um juramento em o nome do Deus a quem Isaque, seu pai, adorava. Ofereceu um sacrifício sobre a montanha onde se erigiu a estela de pedras e convidou todos os parentes que ali estavam para uma refeição de confraternização. Eles comeram e passaram a noite sobre a montanha. No dia seguinte, antes de alvorecer, Labão beijou seus netos, suas filhas e os abençoou. E partindo, ele voltou para casa. Jacó tinha muitos problemas, mas quando a situação já estava insuportável, ainda apareceram os cunhados traiçoeiros, invejosos, para infernizar ainda mais a vida dele. Aqui nos versos 1 e 2, Jacó ouviu os cunhados comentando que ele tinha enriquecido às custas de tudo que era do pai deles, que ele estava roubando, aquela história toda. Jacó percebeu que a atitude de Labão para com ele tinha mudado. Ele já não tratava mais da mesma forma. E diante de toda essa situação, Deus mandou Jacó voltar para Canaã e promete ir com ele. Jacó avisou as esposas, falou da forma estranha que vinha sendo tratado pela família delas. E a partir dali do versículo 13 até o versículo 13, a gente vai ver que mesmo dedicando sempre todo o esforço, sendo trabalhador dedicado, honesto, sempre abençoando a si e ao sogro, Jacó foi tratado como um bobo. E ele teve o salário alterado 10 vezes. O objetivo de Labão em prejudicá-lo iniciou quando ele enganou Jacó, né? Entregando primeiro Lia para se casar com ele e fazendo com que ele trabalhasse ainda mais 7 anos para casar com Raquel. E o fato é que se Deus não intervisse, Jacó teria saído de lá sem nada. A partir aqui do versículo 13 até o 30, as duas esposas concordaram com o pai, concordaram que o pai foi esperto, explorando Jacó, né? E gastando tudo que Jacó pagou por elas. Resolveram e fugiram de Labão, mas Raquel roubou os deuses do pai. Aí Deus teve que intervir nos sonhos de Labão para evitar uma desgraça ainda maior. Muito irado, Labão acusou Jacó, injustamente, né? E a partir ali do verso 31 até os 55, o clima entre Jacó e Labão ficou muito tenso. Jacó mostrou ao sogro que sabia que estava sendo explorado, que conhecia bem o caráter egoísta e ganancioso do sogro. Mas tudo terminou bem, com um acordo entre Jacó e Labão, né?
Jacó expôs com detalhes toda a forma egoísta e ambiciosa de Labão agir. Depois apelou, pedindo que Labão lembrasse do caráter de Jacó, né? Durante todo o tempo em que ele esteve lá. E que ele usasse para com Jacó a mesma fidelidade e honestidade que Jacó havia usado com ele. Labão não tinha como negar os fatos e propôs uma aliança de paz. Aqui termina a conexão entre os filhos de Abraão e os moradores da Mesopotâmia. A história vem mostrando a forma que a inveja produz a forma com que a inveja produz a ganância e a ganância produz o egoísmo e a forma com que o egoísmo cega uma pessoa. A pessoa levada por esses pecados, a pessoa levada pela ganância, pelo egoísmo, pela inveja, ela pensa que está certa e ela é capaz de condenar os que agem com honestidade. Essas pessoas não veem problema em explorar, em fazer as suas vítimas e é muito difícil, não tem como ter uma boa convivência com esse tipo de pessoa. Na maioria das vezes é melhor se afastar. Jacó ficou 20 anos na casa do sogro. Isso foi uma escola para quem aprendeu que enganar só cria problemas. Jacó já tinha tido que fugir, né? Por causa dessa mania de enganar. E ele foi enganado o suficiente para saber, nesses 20 anos, que é muito ruim enganar, que enganar só traz problemas. Só que nessa escola Deus estava moldando, né, o caráter de Jacó. E nós? Será que nós estamos dispostos a suportar o tempo necessário na escola para ter o nosso caráter moldado? E o nosso nome mudado? Perceberam tudo que Jacó teve que aguentar quietinho para ter o nome e o caráter mudado? É necessário, queridos. É necessário que nós passemos pelo processo. O processo dói, o processo é lento, o processo aparentemente cria traumas, mas quando a gente se deixa ser moldado pelo caráter cristão, pela palavra do Senhor, quando a gente obedece à voz do Senhor, todos os traumas são curados e dão espaço ao caráter de Cristo em nós. Entregue-se a Ele, confia no Senhor. Vimos aqui o nosso Deus falando com Jacó, né? Vai para lá, eu vou estar contigo. E ele prontamente. Ele confiou que se Deus disse que estaria com ele, ele estaria. Querido, Jesus Cristo disse que estaria conosco todos os dias. Nós confiamos assim, a ponto de ir para onde Ele nos manda, de fazer o que Ele nos manda, de confiar completamente e abandonar o que Ele nos manda abandonar? Confia nele, entrega teu caminho a Ele e o mais tudo Ele vai fazer. Que o Senhor tenha misericórdia de todos nós, que Ele perdoe os nossos pecados, que Ele derrame graça sobre nós e que o seu rosto resplandeça sobre todos nós. Amém? Até o próximo capítulo, em nome de Jesus.